Quando são 10 horas 2 minutos, vamos iniciando aí o Cantar das Etnias, neste sábado 22 de maio de 2021. Muito bem. Então, agora com essa pandemia, né, quem fez contato comigo, na verdade, foi a Maria Luísa Ambros Holeben, que tem laços aí com o Guarani das Missões, lá desde os primórdios, lá de 1900. A Maria Luísa é professora, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com um carinho, um conhecimento muito grande sobre a colônia Guarani, né, fez pesquisas e está conosco na linha. Vamos cumprimentar então. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaramano e deste interessante programa que resgata a história da colônia Guarani e de Guarani das Missões. Vamos então, começando aí, quem é que era Adolfo Ambros aí, doutora Maria? Olha, Adolfo Ambros, ele é meu avô. Sim. Que eu considero o mais importante de tudo. E o Adolfo era um austríaco que nasceu numa pequena vila na Morávia do Sul, e ele era filho de moleiros. Ele era um homem Moleiros, no caso, então, é dono de moinhos. Dono de moinhos, isso. Já era a quarta geração de donos de moinho nessa alhota. E consegui levantar a história dele até 1790, e não sei de onde veio o primeiro dos Ambros, que foi o que chega em Lhota e coloca o primeiro moinho. Bom, aí o que acontece com o Adolfo? Adolfo é filho do segundo casamento do Franz, com uma moça da alta sociedade de Brno, e não vai ter direito a ficar com o moinho porque ele não é o filho mais velho, o mais Sim. velho do primeiro casamento. Ele é o mais velho do segundo. Então ele precisa fazer alguma coisa pela vida dele. Então ele vai para Brno, ele, as irmãs e a mãe. Lá ele estuda, depois vai para Viena. Viena ele estuda, faz faculdade de farmácia, e com a faculdade de farmácia ele depois vai trabalhar numa grande empresa, Gustav Hell, no norte da Áustria. E ele esbarra, quando ele está trabalhando nessa grande empresa, com as dificuldades de ser descendente de um moleiro. Ele não pertence à aristocracia. Sim. E isso bloqueia a ascendência profissional dele. E ele, tendo entrado em contato e sabendo bastante dos movimentos republicanos que se espalham pela Europa, ele acaba, numa certa circunstância, ele decide vir para o Brasil, que recém havia proclamado a República, em 1889, e ele, então, em 1890, final de 1890, ele decide vir para o Brasil. Ele tinha quantos anos ele tinha? Nessa época, ele tinha 29 anos. 29 anos. E aí ele vem para o Brasil, traz cartas de recomendações e tal, e vem para Porto Alegre, passa pelo Rio de Janeiro e vem a Porto Alegre. Sim. Em Porto Alegre ele trabalha numa empresa Schroeder Company, que era dona das farmácias alemãs, e nesse emprego ele conhece e se torna amigo de um químico alemão, Eduardo Danner, e convive com a comunidade germânica que existia em Porto Alegre. O austríaco, ele fala a língua dele... Alemão, né? O vovô falava alemão. Sim. Aí ele convive com essa comunidade alemã, e o que acontece? Ele fica sabendo que, com a proclamação da República, depois de criada a Constituição brasileira, primeira Constituição republicana, Sim. é criada a Constituição rio-grandense. E da Constituição rio-grandense, o domínio das
o gerenciamento da colonização do Estado passa a ser responsabilidade do governo estadual. Sim, a União e passou que vão contratar gente para ir para as colônias. O que acontece com Adolfo? Ele é sozinho, solteiro, livre, desimpedido. Ele é nomeado pelo governador do estado como farmacêutico boticário e vai trabalhar numa colônia. E ele é encaminhado para a colônia Guarani, que naquela época ainda chamavam de colônia Lucena. Sim. Isso acontece em junho de 1892. No dia 11 de agosto de 1892, ele chega em Guarani, sim, na colônia Guarani, acompanhado de poloneses e brasileiros. Aí é uma questão importante. Ele fala alemão, sim, aprendeu português em Porto Alegre. Ele está com poloneses e brasileiros. Chega na colônia Guarani, passa por Santo Ângelo, que era onde a sede do núcleo Comandaí, sim, e vai para o núcleo Lucena, que é em Porto Lucena, na margem do Rio Uruguai. Lá no núcleo Lucena, ele encontra um grupo muito grande de suecos. Sim. Havia lá suecos e austríacos, os austríacos foram os primeiros que chegaram lá, depois chegaram os suecos. Sim. Então, é uma miscigenação muito grande e ele precisa conviver com todas essas pessoas. Aí, se o senhor me permite, sim, pode falar. Eu gostaria de esclarecer um pouquinho essa questão da colônia Guarani, que a gente sempre confunde com a cidade de Guarani. Isso. Pode falar. Bom, a colônia Guarani, ela já tinha sido aventada desde 1958. Não como colônia Guarani, né? Mas a construção de uma colônia que pegasse a margem do Rio Uruguai, que protegesse as margens do Rio Uruguai de invasão de argentinos, de proteção contra a invasão irresoluta de terras. Então, o que houve? Não conseguiu ser consagrado em 1958, apesar de ter até verba para isso. Em 1890, eles fundam a colônia, já no governo republicano. Então, ela é fundada no papel, em 1890. Quando era monarquia ainda. Não, já era o primeiro ano da República. E em 1891, vem a primeira leva de imigrantes. Em março de 1891, vem a primeira leva de imigrantes, que são os austríacos, sim, que vão para Guarani, para a colônia Guarani. Agora, a colônia Guarani era enorme. Sim. A colônia Guarani era muito grande. Ela começava no Rio Ijuí, ia até o Rio Santa Rosa e o Rio Uruguai. E do outro lado, lado interno, eram os campos de Santo Ângelo. Essa colônia muito grande, ela foi determinada que ela teria 2 núcleos de colonização. Um núcleo seria interno, que seria o núcleo Comandaí, e o outro núcleo, que seria a margem do Rio Uruguai. E qual é a importância de um e de outro? Bom, inicialmente era visada a colonização primordialmente da colônia do núcleo Uruguai. Este núcleo Uruguai tinha uma sede com os escritórios dos funcionários do governo. O núcleo Comandaí também teria uma sede, mas essa sede acaba ficando em Santo Ângelo. Então a sede em Santo Ângelo. Era primeiro em Santo Ângelo. Foi primeiro em Santo Ângelo. No núcleo Uruguai, que tem como sede um porto, um assentamento num porto, e é interessante quando eu comecei a pesquisar, que eu vi que aquele porto se chamava Pedro Álvares Cabral. Sim. Na verdade não era um porto, era um cais. E havia ali um índio que cuidava
o barco chegando, o barco saindo, havia muito trânsito, porque era ali que passava os barcos com erva mate, que era a riqueza da região, com ervas, com outras ervas, com cereais e com madeira, porque aquela região era muito rica em madeira. Então, aquele porto, quando as pessoas queriam passar por lá, quando se referiam, eles não diziam Pedro Álvares Cabral, eles nem sabiam desse nome oficial. Eles diziam lá no Porto do Lucena. E ficou Porto Lucena. Este lugar era para onde foram os primeiros imigrantes. Sim. Os primeiros austríacos, os primeiros grupos de sueco, eles iam para este lugar. Porque a intenção era formar, neste local, um grupo que usasse o rio Uruguai como trânsito. Então, este era o papel inicial de Porto Lucena. Inclusive, quem estava lá trabalhando, que era o agrimensor, é uma pessoa que depois vem a ter um papel muito importante em Guarani, que se chama Clarimundo de Almeida Santos. Ele é que fez as medições, ele era agrimensor dessa colônia. Sim. Bom, o Adolfo vai para lá, leva remédio, leva medicamento e vai para a colônia. É horrível o que ele encontra lá. Ele tem cartas que ele escreve para a Áustria, onde é narrado o que ele encontra. Sim. Aquilo que se esperava, floresta verdejante, água cristalina, pássaros coloridos, na verdade, por trás disso é um terror. As florestas verdejantes são úmidas, são quentes. De noite tem mosquito, tem morcego, tem inseto, tem cobra. E a mata fechada. Então, ele, como funcionário do governo, ficou hospedado no alojamento dos funcionários. Sim. Mas ele presenciou os colonos, os imigrantes, tendo que derrubar árvore, tendo que fazer as suas choupanas. Então, depois de ficar um tempo no alojamento, eles iam para os seus lotes e lá eles começavam a derrubar a floresta, fazer as suas casas, que era sem janela, era de toras de madeira, o piso de chão enlameado de barro vermelho. Não tinham, essas pessoas, elas vieram de um sistema agrícola bem mais avançado. Sim. Eles tinham uma terra que eles aravam, acabou a terra, houve problema, eles vieram para o Brasil. Só que aqui, eles tiveram que derrubar a floresta. Eles não estavam preparados para isso. E quando é que o Adolfo veio para Guarani? Ele veio para Guarani Colônia? Isso. Guarani, dia 11 de agosto de 1892. Tá, para Guarani das Missões, para a colônia... para a cidade de Guarani? Isso. Cidade de Guarani ele vem em 1900. Já casado com 2 filhos. Ele casou com a Clara, né? Casou com a Clara. Quem era a Clara? A Clara. A Clara era uma menina argentina, descendente de índios guaranis, paraguaios, filha de um madeireiro e de uma parteira. Um dia o Adolfo vai ajudar a parteira, fica amigo da parteira e a parteira apresenta a filha para ele. A parteira sabia trabalhar com vegetais, conhecia o poder das plantas. E o Adolfo estava sentindo muita dificuldade com medicamento, que estava acabando, porque o povo ficava doente, se feria, se machucava, tinha bicho de pé, tinha tudo que era doença, e não tinha medicamento, porque demorava a vir de Porto Alegre. Então, o que aconteceu? Essa parteira ensinou para ele e depois apresentou a filha para o Adolfo. O Adolfo já estava com 31 anos e a menina tinha 15. E aí eles casaram em novembro de 1992. Primeiro filho... 1992, o primeiro filho... Aí que tá. O Adolfo primeiro compra 3 colônias, faz uma casa, monta uma farmácia, um laboratório, que ele trouxe material na viagem, né? Sim. E ensina a Clara a fazer poções, medicamentos com técnicas mais elaboradas. Então ela se transforma numa assistente de farmácia. O primeiro filho só nasce em 1996. É o Adolfo. Sim. Adolfo foi quantos filhos? Foi 16 filhos, 16. Né? 16, né?
16. Então, o Adolfo vai ter um papel muito importante na região noroeste. 2 anos depois, nasce o Arthur, em 98. Doutora, então, o Arthur, o segundo filho, é o seu... meu pai. É o seu pai. Uhum. Beleza. E aí, o Arthur veio para... Aliás, o Adolfo veio para Guarani das Missões. Foi. Só que tem uma coisa. Oi. A situação lá de sobrevivência estava difícil. Criança morria. Pessoas idosas já não tinha mais, já tinha morrido tudo. E lá eram suecos, tinha argentino, tinha polonês, tinha brasileiros. Sim. Brasileiros estavam indo para lá. O que acontece é que o Clarimundo, nessas alturas, foi nomeado diretor da Colônia Guarani. Então ele vai fazer um passeio lá pela região do Uruguai. Uhum. E inclusive ele é padrinho do meu pai e conversa com meu avô e combina que meu avô vai para Guarani. O Clarimundo é que teve importância para fazer com que ele viesse para Guarani. Porque aí tem uma coisa. Houve o núcleo Comandaí, que teve o centro dele, a sede primeiro em Santo Ângelo. Sim. Em 1994, teve um diretor, o Ernesto Múcio, que conseguiu transferir a sede para Guarani, para dentro do núcleo Comandaí. Para o núcleo Comandaí. Em ali tinha um assentamentozinho, e ele consegue lá construir a sede. É uma praça, tem 3, 4 casas de madeira, tem uma farmácia e umas 3, 4 residências. Isso se chamava naquela época Santa Teresa. Sim. Santa Teresa do Guarani. Então, o que o Clarimundo faz? Combina, olha, eu vou ver uma maneira de te levar para Guarani, para Santa Teresa do Guarani. Só que com um nome muito comprido, eles acabam se dizendo Guarani. Uhum. E aí, em 1900, ele consegue, meu avô, com carretas, ele se muda com a família toda, faz uns 90 quilômetros, mais de 90 quilômetros pelo mato, sim, vai a Guarani das Missões com a família. A Clara está grávida. Uhum. E chega em Guarani em 1900. Logo ele é nomeado escrivão distrital de Guarani das Missões. O escrivão distrital, são 10 horas e 31 minutos, o papel dele na época, porque antes do Adolfo chegar, os registros eram feitos em São Xavier. Alguns registros eram feitos em São Xavier, no outro lado, na Argentina. Isso. Né? Uhum. E daí, quando o Adolfo chega aqui na região, aqui em Guarani das Missões, ele fez a sua casa ali, onde é que é a Corsã hoje? Essa é uma coisa interessante. Quando ele chega em Guarani, ele recebe uma casa onde tinha tido antes sido nomeado um outro senhor como escrivão distrital, mas ele não fica lá. Uhum. Mas tinha aquela casa de madeira. Então o vovô vai para lá. É aí na Boa Vista, sim, esquina com a São Lourenço. Onde é que é a Corsã hoje? Eu não sei, sim, porque eu não conheço, mas ali tinha uma casa de madeira longa, onde tinha 3 portas para a rua e do lado de dentro era a residência. Ele fica ali. Bom, Guarani, em 94, o Múcio consegue fazer com que a sede vá para Guarani. Sim. Então, Guarani agora começa a ser atração. Uhum. E começa a aumentar a população. Aumentar a população, e tem mais ainda, o padre Antony Kuber, lá de Juí, ele estimula os poloneses a irem para aquele local. Porque então, ele tem uma preocupação... Ele estimula, na verdade, então é uma reimigração dentro do Estado. Né? Isso, por quê? Porque ele se preocupa com a parte social, com a integração dos poloneses. Então começa a aumentar aquele núcleo habitacional ali. E o vovô, então, tem o cartório, tá? A vovó tem a farmácia, que ele monta, sim, a farmácia para a vovó. E o que mais?
O vovô, logo depois, ele faz o curso de cirurgião, é nomeado capitão cirurgião da Guarda Nacional em São Luís. Sim. Ele consegue o reconhecimento dele como médico, ele é habilitado como médico pela Secretaria de Higiene do Estado e é agente postal. Ele também tem, junto com o cartório, uma agência postal. Então, a agência de Correios, na época. Né? Desculpa, que ela era de Correio. Acontece o seguinte, quem olha, e há uma interpretação, que ele estava pegando tudo para ele. Não era exatamente isso. Na verdade, o Clarimundo, quando convidou ele para lá, convidou porque havia uma coisa que o meu avô tinha que era muito importante. Meu avô era um poliglota. Nessas alturas, o meu avô falava alemão com os austríacos e com os alemães. Falava polonês com polonês. Falava sueco com sueco. E falava espanhol com os castelhanos. Sim. E, além disso, meu avô falava guarani. Então, ele era ele fazia comunicação, ele se comunicava muito bem com o povo. Então, aquele local ali na São Lourenço, esquina com a Boa Vista, acabou se tornando um centro onde sempre se reuniam os imigrantes. Sim. Todos se reuniam ali. Eu tenho fotos de grupos de imigrantes ali, e ele acaba tendo um papel muito importante ali. Tá? O que mais acontece de importante nessa época? Guarani começa a desenvolver muito, tem a ponte. Sim, agora eu ia entrar nesse mérito aí. Em 1905, então, já tinha o telégrafo, já tinha um telefone de comunicação. Já tinha, ele tinha agência de correio e depois vem o telégrafo. E o Clarimundo foi um dos puxadores, porque teve a ponte, né, a ponte do Comandaí, que foi feito, o telégrafo, a medição de terra, né? Isso. E tudo girava em torno do Clarimundo. Né? Ele foi uma pessoa totalmente integrada à colônia Guarani. Sim. Agora, é claro, também vou te dizer que ele, e eu tenho registro disso num relato dele, uma carta que ele escreve, na opinião dele, o centro de toda a colônia deveria ser Porto Lucena por causa do trânsito. Sim. Porque como o Guarani está crescendo, Guarani começa a produzir, a colônia Guarani começa a produzir. E essa produção já é mais que suficiente para consumo local. Então ela precisa exportar para São Luís, precisa exportar para Santo Ângelo. Eu ia agora te perguntar, porque você já leu bastante, estudou sobre isso. Então, o Guarani das Missões era um celeiro para São Luís, para o Pinheiro Machado, o senador Pinheiro Machado, é isso? Era. Ele era, por isso que o Pinheiro Machado, não só o celeiro alimentar, vamos dizer, mas essa relação que ele tinha com o Guarani era muito importante politicamente. E ele também também levava comida para Santo Ângelo. Santo Ângelo também estava antenado com a colônia Guarani. Sim, só que a colônia Guarani para Santo Ângelo. E o que fez o que era a Guarani das Missões? Era mais voltada para São Luís Gonzaga. Sim, natural. E aí, com toda essa estrutura, daí o Ambros teve o teu pai, né? Então... Não, meu avô ainda, meu pai é criança. Sim, e depois foram trabalhando em Guarani das Missões e teve que ajudou a fazer as medições também dos filhos do Adolfo, né? Depois em Porto Lucena. Olha, os dois mais velhos, que eram o Adolfo e o Arthur, tiram engenharia. Sim. Estudam engenharia. Quando voltam para a colônia, o mais velho, que é o Adolfo, durante o curso ele já trabalhava na Secretaria de Obras, no departamento da diretoria de colonização. Tá? Então, quando ele se forma, tem o diploma, ele já vai para Santa Rosa. Ele se forma bem quando a colônia Santa Rosa é fundada. O meu pai se forma depois, em 1919. O meu pai vai para Guarani. Ele vem para cá. E o objetivo do meu avô,
porque o meu avô, ele tinha uma liderança sobre a família muito grande. O primeiro filho dele foi para Santa Rosa. Ele foi convidado para Santa Rosa e não quis ir, o meu avô. Meu avô quis continuar com o Guarani. Ele gostava de Guarani. Sim. Ele tinha uma relação de amizade com muita gente aqui. Era com sueco, inclusive, o Hans o Hans Solden, que era um sueco médico, amigo dele. Tá, o Erik Jansson. Erik Jansson. Tinha amigos brasileiros, tinha amigos poloneses, como a família Warpechowski, e família Malman, que é uma família de origem alemã. Então, ele não quis sair daqui. Então, o que ele tensionava era ter um filho que ficasse em Guarani e tivesse força política para tornar Guarani uma cidade mais importante, que valorizasse Guarani. E esse filho seria o Arthur. E foi o Arthur o escolhido. Foi. O meu pai... O que foi? Agora vamos sair um pouquinho do Adolfo, vamos entrar na área aí que é do teu pai, do Arthur, doutora. Que nós já temos 10 horas e 40 minutos, nós temos 20 minutos ainda. Para nós falar. Então, o Arthur, ele foi subprefeito de Guarani das Missões também, né? Ele vai para Guarani, quando está formado, vai como... orista da Comissão de Terras. Nessas alturas, Guarani já está perdendo a sede para Santa Rosa, porque a sede ainda oficialmente é em Santa Rosa. Sim. Desculpa, está em Guarani. O que ele está perdendo é a autonomia da colônia, da cidade de Guarani. Então, quando o meu pai está trabalhando lá, o pai logo ele é nomeado subintendente, tá? Subintendente de Guarani. Ele tem na época 23, 24 anos. Esse subintendente, para quem está escutando, é como tipo subprefeito. Subprefeito. E o que acaba? Em 1923, eles acham melhor, o governo estadual, acho que por questão de economia, teve uma guerra aqui do Rio Grande do Sul e tal, a situação está ruim, então o que eles fazem? Eles pegam a colônia Guarani, Guarani das Missões, a região do núcleo Comandaí, e agregam a Santa Rosa. Eles levaram Santa Rosa, né? Vai para Santa Rosa. Mas isso tem uma causa, né? Vamos voltar lá para a República, né? Para o presidente da República, para o governador do estado, daquela religião, ou seita, sei lá, o positivismo, né? E o Braulio de Oliveira, que era de Santo Ângelo. O Braulio era o prefeito, era o intendente, prefeito de Santo Ângelo. Braulio de Ele era genro do Firmino Nascimento e Silva, que era o coronel que mandava no final do século XIX. O Braulio tem todo o poder. Ele não é exatamente o positivista, ele é muito fiel, é o sogro dele. Mas, naquela época, o republicano, a nossa república, ela foi baseada em princípios positivistas, que era o princípio que, tendo a ordem, tu chega ao progresso. Tanto que na bandeira do Brasil está lá ordem e progresso. Por o princípio positivista. E há muitas revoluções depois da proclamação da República, né? A volta e meia tem um problema de revolução interna e tal. O que acontece com o Braulio? O Braulio também quer que tudo aconteça em Santa Rosa, e ele tem um interesse muito grande. Isso, e aí... Um interesse grande, que ele tem terras em Santa Rosa. Aí comprou terras em Santa Rosa. Ele tinha terras em Santa Rosa. Bom, ele manda carta para o Torres Gonçalves? Diretor de Terras e Colonização, que se chama Carlos Torres Gonçalves. Esse senhor era um engenheiro que provisoriamente, está interinamente diretor desse setor, quando ele funda uma colônia em Erechim. Ele funda a colônia em Erechim. E o princípio dele é ordem e progresso, e ele faz uma cidade planejada e faz a cidade colocando ali os descendentes de alemães, de poloneses, e de alemães, de italianos, brasileiros, e quem vai chegando, poloneses e tal.
e forma uma colônia. Em 2008, que é fundada essa colônia, é um sucesso para ele muito grande. Ele se torna diretor efetivo da diretoria de terras. Sim. Só que ele é fanático. Sim, ele é fanático. Positivista fanático. Ele é o que se chama positivista religioso. Sim. A vida dele era baseada nos princípios do positivismo. A família dele, tudo. E na diretoria de terras, os funcionários dele tinham que também conjugar com ele nessa vocação positivista. Ele passeava pelo Rio Grande do Sul, visitava as colônias fazendo catequese positivista. É claro que os mais espertos se diziam positivistas para agradar, porque ele era uma coisa assim impressionante. O que ele queria era não venha mais imigrante para o Brasil. Isso era dogma para ele. Não vamos mais trazer imigrantes de fora. O que nós temos aqui, nós vamos ter que assentar os filhos dos imigrantes que já estão aqui, mais os brasileiros, os nacionais, os indígenas, enfim. Tá? O que acontece com isso? Quando ele recebe a carta, já está na cabeça dele, está dentro do que ele quer. Olha, vou fazer uma colônia lá. Por quê? Porque Guarani não é uma colônia com brasileiro. É uma colônia que tem muito polonês, tem muito sueco. Além disso, tem um outro ponto, que Guarani, com toda essa população, porque tudo que era imigrante que vinha, porque depois da guerra federativa de 93, 95, retorna a imigração. E os imigrantes são tudo mandados para Santa Rosa, hein? Para a colônia Guarani. Para a colônia Guarani. Tá? E aí começa muita gente. E o Clarimundo está fazendo coisas boas. Guarani tem até 2 hotéis, tem teatro. Guarani estava muito bem, segundo o relatório escrito pelo Clarimundo. Só que é muita gente que está chegando e ele não tem como atender. Quando chegam os holandeses, ele não tem nem onde alojar os imigrantes holandeses, que acabam voltando. Uns até voltam para a Holanda, outros ficam em São Paulo. Os suecos reclamam, os poloneses reclamam. Todo mundo reclama. Enfim, aqueles imigrantes que chegaram aqui com a expectativa de ter um lote, ter toda a assistência, já não encontram mais isso. Não tem mais isso. O dinheiro que vinha era dinheiro federal, que era recebido através da influência do Pinheiro Machado. Sim, daí o Pinheiro Machado acontece que a coisa começa a ficar preta. O Pinheiro Machado, como ele quer ser presidente da República, ele começa a ser queimado politicamente, por jornal, por tudo, porque existe um acordo da política café com leite. E o Pinheiro Machado é gaúcho. Pinheiro Machado, inclusive, ele tem uma força política muito grande que ele adquiriu na Revolução Federativa. Sim. Tá? Então, com essa força que ele tem todo o pessoal de Guarani, todo o pessoal daquela região, São Borja, tudo daria força política para ele. Então, ele é um perigo para o acordo do café com leite. E ele acaba sendo assassinado. Sim. E aí a situação de Guarani fica bastante complicada. Por quê? Porque perde esse apoio político, o seu Carlos Torres Gonçalves resolve fazer uma visita pela colônia, visita Guarani, e na visita a Guarani, o Clarimundo, acredito que deve ter sido uma pessoa muito simpática. Ele leva o Carlos Torres Gonçalves a conhecer a colônia e mostra aquilo que ele fez de progresso. É olaria, é alambique, é moinho, é a ponte que está feita. Começa a mostrar tudo aquilo e fala do problema que está vendo com verba. Com os recursos que para andar para a colônia. Os recursos de Guarani. Ou seja, depois de um tempo que o colono recebia um dinheiro para se estruturar, ele tem que repor, devolver, pagar para o Estado. E, por outro lado, aqueles que estão chegando recebem vales para fazer suas compras no comércio. O que acontece é que começa a haver muito vale.
mais vale do que recurso. Então, o Clarimundo, para preencher essa brecha, por quê? Porque o comerciante recebia o vale, ia lá na diretoria de terras do Clarimundo para pedir o dinheiro. Sim. O Clarimundo tinha que pagar, não ia deixar os comerciantes sem dinheiro. Pegava o dinheiro reserva que era para ser enviado para o Estado e pagava aquelas pessoas. Ele diz que por causa disso ele tem um desfalque de uma quantia X. O Carlos Gonçalves, muito esperto, ele ouve aquilo, vem para Porto Alegre e faz uma sindicância. Sim. E vê que o valor é muito maior do que o Clarimundo tinha dito. E aí ele faz o processo criminal e manda prender o Clarimundo. O Clarimundo é preso. Então nós estamos em Guarani sem o Clarimundo e sem o Pinheiro Machado. O Clarimundo preso, é levantado da onde que foi o dinheiro, para onde vai o dinheiro. O Clarimundo escreve a própria defesa, eu tenho a própria defesa do Clarimundo, onde ele diz, por não ter pessoas suficientes, eu deleguei para outras pessoas que fizeram isso. Inclusive, bota o nome das pessoas. Sim. Essas pessoas, segundo me consta, não encontrei registro, nem foram pesquisadas. Tudo caiu em cima do Clarimundo. O Clarimundo acaba fugindo e indo para a Argentina. Tá? E Guarani, isso é 1915, 1916, Guarani acaba ficando... Tem um outro diretor, depois tem outro, depois a colônia toda é agregada a Santa Rosa, botam um diretor da comissão, que na verdade ele é responsável pela comissão em Guarani, e logo depois é meu pai que assume. Então meu pai fica sendo responsável pela comissão de terras em Guarani. E aí o teu pai também foi capitão do Exército, né? Ah, sim, durante a Revolução de 1923, 1925, que foi a Revolução do Assis Brasil contra os castilistas, sim, o meu pai foi capitão do Batalhão Reserva de São Luís Gonzaga. Ele lutou, tá? Ele lutou pelos legalistas, tá? E depois também com Prestes, né? O Prestes... na verdade foi nesse momento. Porque o Prestes, na verdade, eu era fã do Prestes, eu sou fã do Prestes, porque eu acho uma liderança muito grande. Ele é um gaúcho, ele era comandante das forças aí de... Mas na época, doutora... O seu pai foi designado como o tenente, o comandante, o capitão, e chegou em Guarani uma brigada da Bahia. Uma brigada. Né? Isso, tinha 600 homens que chegaram aqui em Guarani das Missões. E o seu pai, pelo que consta no livro aí do Pedro, agora não me lembro o nome dele todo, eu já pesquisei sobre isso, comandou esses homens aí na barca do Rio Ijuí, na Baixo dos Violas, e também aí na barca dos Pires. Esse pessoal queria passar o Rio Ijuí e ele comandou aí, inclusive teve uma batalha aí na barca do Passo dos Violas, né? E depois conseguiram passar então lá por São Miguel. Inclusive foi morto lá um dos comandantes militares da época. E depois eles foram para Santo Ângelo, né? É o que consta nesse livro. É Pedro Machado. Olha, isso aí é uma coisa maravilhosa. Eu procurei esse livro, não consegui, porque a minha pesquisa foi pela internet. Eu vou te mandar cópia dessa parte aí que tem. Tu já me mandaste. Eu já tenho. Eu não sei se conseguisse ler. Porque é por não consegui ler muito bem. Mas eu vou botar no computador que amplia a tela. Vamos ver como é que fica. Acontece o seguinte, que eu procurei esse livro, mas alguns eu não consegui. Outros eu comprei em sebo, tá? Que vinha para a internet. E pesquisei, olha, eu andei até pela Tchecoslováquia pesquisando pela internet. Então, nessa pandemia, eu viajei pelo mundo todo. E aí o teu pai depois foi para Santa Rosa, foi o primeiro prefeito nomeado, né? Não foi o primeiro, o primeiro prefeito eleito, foi o primeiro prefeito nomeado. Foi o prefeito nomeado pelo interventor José Antônio Flores da Cunha. E depois o teu pai também foi para ali para aquela região de 3 de Maio. Foi para Palmeira das Missões. Tenente Portela.
E depois depois de Palmeira das Missões, ele é diretor da colonização e vem para Porto Alegre. Depois que ele vai para Tenente Portela, onde é o primeiro prefeito. Então ele falta 5 minutinhos para nós encerrar o programa, né? Ficou pequenininho. Ficou pequenininho. Mas deu para a gente ter uma ideia, né? Da colônia Guarani na época, quem foi a família Ambros, né, um austríaco, como tem no título aqui, e vocês têm um carinho muito grande por Guarani das Missões. Eu estava olhando no material que você me mandou, né? Os netos aí, lembro aí da casa misteriosa aí o sótão misterioso, sorvete na rodoviária, o filme de faroeste, o que mais? A cadeirinha de palha, das missas em polonês, dos namoricos na janela, olha aí, ó, uma casa velha, madeira, Sambrá. O banho minhas primas mais velhas. Que legal, né? Isso é uma mensagem que eu gostaria de, se tu me dá um minutinho, de passar para essa cidade. Essa cidade foi mágica para essa geração, para os netos do Adolfo. Nós não conhecemos o Adolfo, quando nós nascemos, ele já tinha falecido, logo depois a Clara vai embora. Mas enquanto a Clara ainda era viva, os que eram netos pequenininhos passavam as férias lá em Guarani. E essas férias em Guarani marcou pela magia. Eu fiquei morando 8 meses em Guarani, foram os melhores anos da minha vida. Eu tinha 8 anos. 7 anos, eu tinha 7 anos. Foi maravilhoso aquilo, tá? Então, Guarani, para nós, é uma cidade especial. E fiquei muito satisfeita quando eu fui em 2007 e vi que se transformou numa cidade muito bonita. Ou seja, venceu. Ela conseguiu superar todas as dificuldades, se transformou numa cidade bonita, uma cidade progressista, graças aos suecos, graças aos poloneses, tanto que ela é capital dos poloneses. Então, olha, tem muita coisa na história, viu? Sim. Muita coisa nessa história para contar. Vamos continuar escrevendo. Olha, eu estou continuando. Eu também estou fazendo pesquisa, não tenho que fazer agora. Não, mas eu também estou continuando a escrever. Inclusive descobri coisas depois que eu comecei a conversar contigo. Pois é. A respeito da luta do meu pai. Eu não tinha descrição da luta do meu pai. Para os ouvintes saber, nós não se conhecemos pessoalmente, nós só nos conhecemos aí por só telefone. Virtualmente. Nada como a pandemia para a gente se conhecer por telefone, né? E agora está dando uma entrevista aí para uma grande audiência na Rádio Guaramã, de Guarani das Missões. Mas 10 horas e 56 minutos, está na hora de encerrar, doutora. A gente agradece aí pela sua participação, né, de trazer esses dados aí. Olha, eu que agradeço, estou às ordens. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me encaminhar, tá? Que realmente eu tenho, todos os dados que eu tenho são dados checados. Minhas referências são cruzadas, de um e de outro lado. Então, eu procurei fazer, a partir dos documentos que eu encontrei no arquivo do meu pai, procurei checar tudo. E ainda estou checando, para ver a veracidade dos fatos em função do contexto histórico. Tá bom, doutora. Temos que encerrar, tá bom? Obrigado, então, pela sua participação. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Bom dia.